sobre a técnica. Oi! Opa, que linda! Cabelo Ah, diferente! Tudo mudada. que bom! Tudo bem? Bem, olha só né, a gente quase não se fala, quando se fala vai falar em live, não é que chique, nossa. Pois é, nossa, mas eu preferi a live ao vivo. Ah, eu também gosto. Doutora, nós vamos iniciar, aproveitar que só estão as duas. A gente começa a fazer um bloco e aí a gente encerra e depois vai você ficar salvo. Depois eu consigo pegar e cortar em blocos, Ok. porque as pessoas acabam não assistindo a live depois, fica muito longa e tal. Então, quando a gente faz em blocos, as pessoas acabam assistindo aquele trecho que às vezes chama Ah, atenção, tá bom? perfeito, perfeito. A gente está em transmissão ao vivo ou gravando? Ao vivo. Ah, sim. Que Vamos ao pena que vivo. eu não avisei para ninguém que É, estávamos. então. Não, tá ao vivo, tá gravando, mas assim, mas vai ficar salvo, entendeu? Vai ficar gravado. Ok. Então nós vamos começar. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre essa a terapia integrativa. Muitas pessoas estão me perguntando: poxa, Rô, você é psicóloga, agora você também é terapeuta, o que é isso? O que faz? Eu fiquei sabendo que você trabalhou com a sua mãe e teve resultados e tal. E começou agora começou uma que a gente começa a aplicar, né? E agora começou uma enxurrada de perguntas. E eu falei, não, ninguém melhor para responder isso do que a doutora Márcia. Então, assim, gratidão, doutora Márcia, por estar aqui comigo nesse momento. Eu estive, como né, eu tinha falado lá num programa Na da rádio. 98, lá da rádio, e aí eu tinha falado, assim, a doutora Márcia, inclusive deixei lá para ele chamar, Com prazer, porque assim a chamarem gente você fica para estar feliz lá. de poder divulgar, né, algo que dá certo, algo que é bom para a saúde, a gente fica feliz, né, Rosângela? Perfeito. Né? O que eu tenho falado sobre a terapia integrativa, que ela veio somar a minha, a minha, a minha experiência como psicóloga. Não veio dividir, não vem para dizer uma é melhor do que a outra, mas para somar. Então, quando aplicado de forma é, intencional, conforme né, é aprendido, o sucesso é sucesso o resultado. A minha primeira pergunta, então, vamos lá. Na terapia integrativa, o, o biomagnetismo é uma prática, né? Uma prática integrativa. O biomagnetismo é uma prática integrativa. E me fala um pouco mais sobre, então, sobre a prática integrativa magnéticas, né? Para qual é a ligação, o que faz, fale tudo, e não me esconda nada. Nossa, é uma delícia, assim. Só não dá para falar tudo, porque senão a gente esgota as pessoas, porque ninguém vai conseguir ficar tanto tempo, né? Mas vamos contextualizar esses termos, até para que quem está nos ouvindo consiga entender. Quando a gente fala de prática integrativa, nós não estamos falando de novidade, né? A prática integrativa complementar, que são as PIC, elas estão no SUS regularizadas desde 2006, então é algo que já vai aí para 20 anos, né? A gente tinha em 2006, regulamentado pelo SUS, poucas práticas integrativas complementares, chamadas PICs. Em 2017, foram acrescentadas outras práticas, 2018 mais outras, e hoje nós temos no SUS 29 práticas integrativas complementares. É só para a gente contextualizar e responder de uma forma bem embasada a sua pergunta. Bom, então o que é uma prática integrativa? É o que você mesmo acabou de falar por experiência própria. O que integra não separa, né? Então, se você é psicóloga, eu fisioterapeuta de formação, e além de fisioterapeuta
clínica, eu fui durante quase 30 anos professora e pesquisadora na Universidade Federal e eu não atuava na universidade com práticas integrativas, porque ali a gente tinha, né, uma linha de trabalho a seguir, mas como fisioterapeuta em posto de saúde, supervisionando estágio em centro de saúde, a gente acabava implementando alguma prática integrativa ali. O SUS tem tantas práticas que, assim, vai ser difícil, mas aí o ouvinte depois pode ir lá no Dr. Google e pesquisar, né? Tem diversas. Tem desde aromaterapia, acupuntura, bioenergética, biodança, reiki, enfim, diversas práticas integrativas. Agora eu vou falar da nossa prática integrativa magnética. A prática integrativa magnética, ela é magnética porque a gente utiliza recursos magnéticos, que são ímãs, né? A gente trabalha com ímãs, por isso a gente fala que a nossa prática é uma prática integrativa, porque ela integra todos os campos de trabalho, desde avaliação a tratamento. Então, quando Rosângela, psicóloga, Márcia, fisioterapeuta, estão atuando com prática integrativa, a gente está somando, a gente está agregando ao nosso conhecimento de formação acadêmica um outro recurso terapêutico. E este recurso terapêutico, no caso aqui, são campos magnéticos estáticos formados por ímãs. Esses ímãs é que dão essa classificação de prática integrativa magnética, tá? E aí, só para fechar esse entendimento, nós ainda não estamos no SUS com as 29 práticas integrativas, assim, de uma forma, vamos dizer, estruturada. Nós temos campos ali, por exemplo, a naturopatia, a bioenergética, são práticas que estão no SUS. Mas a prática integrativa magnética, que é o biomagnetismo, que é o desbloqueio e reprogramação emocional magnética, coisas que eu vou falar aqui durante a live, a magnetoterapia, elas não estão oficialmente no SUS. É uma luta nossa da associação para a inclusão, mas ainda não estão. Mas são práticas integrativas, porque o nosso olhar para o paciente, ele é integral, é uma saúde integral. A gente não olha apenas o corpo físico, ou apenas o corpo emocional, ou apenas o mental. A gente avalia todo o contexto que forma este indivíduo. Então, a gente avalia e trata os campos, né, as esferas física, mental, emocional, psicológica, espiritual, social, enfim, tudo que forma o ser humano. Então a gente vai falar das terapias, começou a dar um apanhado, né, das práticas integrativas. E dentro das práticas integrativas, nós temos o biomagnetismo, o magnetoterapia e o DREM, que nós vamos falar aqui na live, certo? Sim, sim. Ok. Então, vamos falar, então, começar pelo biomagnetismo. Vamos falar um pouquinho da origem do biomagnetismo e vamos adentrando aí nesse caminho que é lindo. É Eu sou lindo. apaixonada. Pois é. Então, seguindo essa história aí, né, das práticas integrativas magnéticas, para a gente falar de como surgiu isso, a gente vai ter que pegar a malinha e viajar no tempo, né? Se alguém tiver aí uma cápsula do tempo, vamos lá rapidinho, porque a história do magnetismo, ela nasceu há 3.500 anos atrás. Na China já se falava de magnetismo, mas principalmente 2.800 anos atrás
é que descobriu-se o primeiro minério, a magnetita, que tinha o poder de atração. Então, assim, quando a gente fala hoje, né, em 2025, sobre magnetismo, a gente tem que honrar a história que para termos chegado até aqui. E a história, ela realmente, os primeiros relatos do descobrimento desse minério que tinha esse poder de atração foi há muitos anos atrás, né? Antes de Cristo. E na época entendia-se que eram poderes mágicos, porque ninguém entendia na ciência, né? Não existia esse rigor, essa procura científica para entender por que, que uma pedra atraía objetos. Mas com o passar do tempo, e isso demorou muito tempo, porque ainda ficou por séculos essa ideia de que era algo mais relacionado à espiritualidade, à religiosidade e não à ciência. Alguns poucos filósofos, médicos passaram a usar essa pedra, o ímã, para efeito biológico. E a gente tem relato, inclusive, de médicos que passaram a utilizá-la também para questões emocionais. Então, esses relatos na história a gente encontra e mostra como, nesses 2.800 anos, veio evoluindo, né, o conhecimento sobre a pedra ímã, o magneto. E aí, Rosângela, para chegar no biomagnetismo, a gente passa pela magnetoterapia, porque o termo biomagnetismo ele é mais recente. Antes, a gente conhecia mais a magnetoterapia. O que é magnetoterapia? É a terapia que se utiliza do magneto. E quem é o magneto? O magneto é o ímã, né? E a magnetoterapia, ela era essa função, né, que esses pesquisadores, esses médicos de épocas aí antes dos anos 1000, antes de 1500, 1700, que vieram tratando com magnetoterapia, ou seja, para uma dor eles aplicavam o ímã, ou para uma outra situação biológica lá, física, de algum sintoma, eles aplicavam ímãs nas pessoas, Uhum. mas era magnetoterapia. Vamos falar agora como surgiu o biomagnetismo. A, Ah, magnet... boa. a Boa, tava magnetoterapia. esperando. Pois é, mas entende que a gente Que tinha é que uma trazer, né? sequência, porque assim, pensando nesses registros antigos, que daí surgiu o biomagnetismo, é isso, né? Ou aconteceu por Exatamente, né? conta dessa história que você, né, do que você acabou de falar, tudo, desses registros, e daí surgiu o biomagnetismo, que é o que nós hoje conhecemos, né? O que nós Sim. aplicamos hoje. Exato. Então, assim, história tem que ser honrada, né? A coisa Não não saiu nasceu do agora, né? nada. A Uhum. gente vem criando toda a história através de pessoas, pesquisadores, pessoas de renome, né? Vamos dizer assim, mundial, né? Uhum. Então, assim, isso vem desde a partir de 1100 é que realmente a gente tem mais relatos da magnetoterapia. Na medicina chinesa, medicina oriental, já se utiliza, né, da magnetoterapia há muitos anos, inclusive associado à acupuntura. Então, acupunturistas conhecem muito a magnetoterapia, mas os ímãs usados na magnetoterapia, eles eram diferentes em intensidade, em aplicação, né? Utilizava-se imã com uma proposta, ou era o polo negativo ou o polo positivo. Então, a magnetoterapia também usava ímãs com intensidades menores. E a gente progrediu pouco em termos de ciência com a magnetoterapia.
Bom, pulando na história, a gente vai agora já para 1980, onde, assim, a gente está passando por outros grandes pesquisadores dessa história, né? Principalmente Mesmer, que foi o Paracelsus, tantas pessoas que estudaram tanto sobre isso, mas hoje a nossa proposta é principalmente falar do biomagnetismo. E foi principalmente em 1980 que um médico e cientista da NASA deu um sentido diferente para o tratamento e para a utilização desses magnetos, da magnetoterapia. O Dr. Richard Brigmeyer, ele, médico da NASA, ele percebia que os astronautas voltavam do espaço com alguma sintomatologia. Era tanto uma sintomatologia física de encurtamento do hemicorpo direito, mas também eles apresentavam quadros depressivos, eles apresentavam outras situações sistêmicas. E é claro que, como médico, como pesquisador, ele foi buscar conhecimento que já era de 1936, de outros pesquisadores importantes, que já falavam dessa alteração quando o indivíduo, por exemplo, se afastava dessa atmosfera terrestre, ou seja, quando ele saía perdia essa gravidade. Então, o doutor Richard Brigmeyer começa a pesquisar esses fatos e começa a tratar os astronautas quando eles retornavam do espaço com ímãs. Ele começou a aplicar ímãs e tinha toda uma fundamentação, né? Porque desse encurtamento no hemicorpo direito e porque dos outros estados sistêmicos de sintomatologia que os astronautas apresentavam. E quando ele começa a tratar com ímãs, ele percebe uma melhora e a partir disso, o Dr. Richard Brigmeyer, ele inclusive tem livros falando, né, de todo esse histórico dele. Ele começa a aplicar ímãs tanto nas roupas quanto nas naves. E isso foi, né, em ciência, tudo a gente precisa ver para crer, né? Ele começa a perceber que os astronautas voltam sem essa sintomatologia. E a diferença foi principalmente a aplicação desses ímãs, tanto na roupa do astronauta quanto na nave. Então ele começa a descrever sobre isso, ele tem até um livro que ele publica e monta uma escola e ele sai da NASA porque, bom, né, questões, enfim, É, ele resolveu com... montar sua escola Uhum. e compartilhar esse conhecimento. Que bom, né? Daí, que bom, né? Ele não ficou mais lá e passou, criou uma escola, e nessa escola ele começa a ensinar todo esse processo da utilização dos ímãs para tratar diversas situações, porque ele percebeu que não era apenas quando a pessoa tinha, né, se afastava da Terra, que era um caso raro, que Uhum. eram poucos nos astronautas, Uhum. mas em outras situações. E ele, nessa escola, ele começa a dar seminários, cursos, e em um desses cursos, um outro médico mexicano, Dr. Isaac Góes Duran, vai a esse seminário do Dr. Richard Brigmeyer e lá ele escuta toda essa teoria e como tratar, né, com esses campos magnéticos estáticos formados por ímãs. E quando o Dr. Isaac escuta o relato do Dr. Richard Brigmeyer, ele fala Eureka, porque o Dr. Isaac, ele antes de ser médico, ele era fisioterapeuta, acupunturista,
trabalhava muito com medicina tradicional chinesa. E ele percebia com o seu olhar, né, já de uma visão mais integrativa da medicina oriental, ele percebia que os pacientes chegavam no hospital com um encurtamento do hemicorpo direito. E à medida que iam tratando, não estou nem falando ainda dos ímãs, à medida que Uhum. eles iam tratando, qualquer que fosse o diagnóstico desse paciente, porque o doutor Isaac, ele trabalhava no hospital geral, ele era clínico geral, ele percebia que à medida que o paciente melhorava, quando ele saía, ou esse encurtamento era mínimo ou inexistente. Uhum. Então, se o paciente entrava com um encurtamento no hemicorpo direito, à medida que ele ia melhorando o seu estado de saúde, esse processo ia sendo resolvido. Daí ele escuta isso do Dr. Richard Brigner e fala: nossa, mais uma coisa que eu vou ter como recurso terapêutico para tratar os meus pacientes, né? Ele volta para o México e ele começa então a explorar a utilização dos ímãs, mas uma coisa aqui é importantíssima. Ele sai daquele processo da magnetoterapia, que era a utilização de ímãs isolados e com menor intensidade, e passa, após uma informação do Dr. Richard Brigmeyer, a trabalhar com ímãs de intensidade maior que 1000 Gauss. E na magnetoterapia sempre se Mais trabalhava com baixo. ímãs de abaixo de 1000 Gauss. Uhum. Então ele começa a explorar esse processo da utilização dos ímãs, ainda um pouco de magnetoterapia, mas ele começa a explorar no organismo a utilização desses ímãs com pares e não mais um ou outro isoladamente. Ele passa a trabalhar com pares de ímãs, porque os ímãs, quando aplicados com, né, esse aqui é um polo negativo, esse é um polo positivo. Quando aplicados juntos, eles formam um campo magnético estático. E esse campo magnético tem, então, esse poder de correção que a gente vai falar daqui a pouquinho, falando um pouco da Pronto, a técnica. gente vai. Não, vamos puxando. A gente vai, agora já vamos puxar aí para falar como esse funciona, né? Como a biomagnetismo, que aí já é o biomagnetismo, certo? A partir do Isaac Góes, que é uma história. Eu fiquei encantada com a história dele. É, eu falo, às vezes, tem teórico que passa na nossa vida, a gente que faz faculdade, estuda, faz pós, isso e aquilo, que a gente passa na nossa vida. Mas Isaac Góes, ele não passou, ele fica o tempo todo aqui, assim, é como se ele estivesse falando assim, olha, por aqui, essa questão até, questão do filho dele, que eu ouvi agora ultimamente, O uma Davi. com a Fabiana, a entrevista com o filho Sim. do Dr. Isaac Góes, eu fiquei encantada, assim, a forma que ele colocou, que ele posicionou. Então, faz jus a ele ficar na nossa vida e fazendo parte aí do nosso processo de crescimento dentro da técnica, né? Então, vamos pensar assim, é, nós vamos falar agora como o biomagnetismo funciona no corpo, porque você começou a falar aí sobre o polo positivo, o polo negativo, que é uma das dúvidas maiores. Tá, mas o que que esse ímã faz? As pessoas perguntam assim, tá, mas aí você coloca esse ímã e ele faz o quê? Aí eu começo explicando, olha, esse é um polo positivo, esse é um polo negativo. Então, doutora, explica, né, para todos como funciona os ímãs, o biomagnetismo através do ímã físico ou da intencionalidade, que mais para frente a gente vai falar, como ele funciona no nosso corpo. Então, realmente aí, o que você falou, assim, a gente deve tudo ao Dr. Isaac, né? Ele lutou muito desde 1988 até 2021, quando ele faleceu. Ele trabalhou assim incansavelmente, mas ele não tinha
um pensamento acadêmico, como hoje a pesquisa exige, né, muita comprovação, muita ciência, muita pesquisa. Ele atendeu milhares de pessoas, formou milhares de terapeutas, mas ele não tinha essa preocupação da pesquisa, ele tinha mais a preocupação de descobrir novos pares de tratamento com os ímãs, né, que a gente vai falar, e a gente realmente deve tudo a ele, tudo. E lutou tanto para conseguir implementar essa técnica dentro da faculdade de medicina, não conseguiu. O biomagnetismo, quando formado, ele chamava biomagnetismo médico, porque a intenção dele era colocar dentro da escola de medicina. Mas isso não foi realizado e tem uma história longa que a gente pode contar de uma outra vez por Uhum. porquê disso, né? Mas ele conseguiu, antes de morrer, colocar então a universidade, a faculdade de biomagnetismo dentro da fisioterapia no México. Então, lá eles têm o curso superior, né, de biomagnetismo, que os filhos dele continuam com esse legado maravilhoso aí. E para que não morra, né? Agora que a gente está realmente trabalhando muito em função de provar, de comprovar cientificamente, dentro do rigor científico, né, os benefícios do biomagnetismo. Então, a gente vai falar um pouquinho, porque é um assunto complexo para um público variado, né? Se a gente estivesse conversando com pessoas da área da saúde, seria mais fácil de Uhum. saltar algumas questões. Mas como a gente está aberto para o público de forma Uhum. geral, a gente vai ter que tentar colocar esse entendimento de uma forma simples. Então, é o que eu vou tentar fazer. Mas se você perceber que não está, me fala, me chama, me pergunta. Ok. Primeira coisa, quando a gente fala em nós, né, nem vou passar para outros seres, não, vou ficar em nós aqui, os Uhum. seres humanos. Nós somos um campo eletromagnético. Eu vou dar só um exemplo mínimo, né? Um impulso elétrico, um impulso nervoso. Quando eu tenho uma intenção de sair dessa cadeira e levantar, eu dei um comando para o meu cérebro, né? Eu pensei, eu dei um comando para o meu cérebro e o meu cérebro acionou as vias motoras para que eu acionasse os músculos e desenvolvesse a ação. Uhum. Para isso aí, exige um impulso nervoso. O que é Uhum. um impulso nervoso? Como que isso acontece no organismo? Através do que a gente chama no próprio neurônio, vai havendo, e depois nas fibras musculares, vai havendo o que a gente chama de despolarização e repolarização. O que é isso? É mudança de carga naquela célula. Uhum. Porque todas as células do nosso corpo, elas possuem cargas positivas e cargas negativas. E é assim que a célula funciona, é assim que ela se mantém saudável. Uma célula, ela tem o que a gente chama de gradiente de concentração. O que é? É uma diferença, né, de cargas elétricas entre negativa e positiva. Isso forma um gradiente, forma uma diferença Uhum. que, principalmente, aqui a membrana que separa uma célula de outra ou que separa uma célula de um líquido, a membrana celular é que mantém essa polaridade aí exata para que a célula não seja invadida, para que ela não inche, para que ela não murche, né? Assim, falando em termos simples. Então, tudo em nosso organismo, toda célula, ela é elétrica e eu vou explicar por que ela é magnética.
Porque toda carga em movimento cria um campo magnético. Se a carga estivesse parada, é um campo elétrico. Mas quando a carga entra em movimento, cria um campo magnético. Então, nós somos eletromagnéticos. Magnético. Tá claro, Rosângela, para assim, né? Sim, eu compreendo essa parte, compreendo e acredito que as pessoas conseguiram compreender pela explicação a questão de que quando nós entendemos que somos eletromagnéticos, fica mais fácil para quando via a aplicação a gente fazer essa junção. É, pode continuar, depois eu Tá. faço perguntas, né? De repente Bom, eu vou perguntar o que você vai me falar, então tá. Então aí a gente ainda está falando no ser fisiológico, né? sim, uhum, Naturalmente nós somos sim, assim. Então toda célula ela tem carga positiva e negativa, dentro ou fora, uma predominância de uma ou de outra, que não vem o caso aqui explicar qual é ela, uhum, mas isso cria um gradiente né, de diferença entre essas cargas. E ok, quando tem um estímulo, esse estímulo ele vem, né, propagando de uma informação de um neurônio para um outro, e isso vai passando, então vai despolarizando e e depois na recuperação vai polarizando, repolarizando. uhum, Mas o estímulo vai caminhando até o seu ponto final para que a ação aconteça. E por isso, como nós estamos o tempo todo pensando, eu estou desenvolvendo o campo eletromagnético, movimentando, eu estou desenvolvendo o campo eletromagnético. E isso é natural. Só que o nosso corpo, ele tem a capacidade de, após despolarizar, repolarizar. Tá tudo certo. Mas pode acontecer de estímulos nocivos desencadearem um processo aí de alteração nesse campo eletromagnético interno. Então, pode ser um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, mas também pode ser, não dependente apenas deles, algum outro estímulo mecânico, a um trauma, ou até um estímulo emocional, uma depressão, uma tristeza, uhum, um medo, enfim, uhum, né? Tudo isso pode alterar um campo eletromagnético. Quando esse campo eletromagnético está alterado, aquela célula ela fica disfuncional. Por que, que ela fica disfuncional? Porque para que ela funcione adequadamente, fisiologicamente falando, ela tem que manter essas cargas como estão. E a gente fala que essa célula está no nível energético normal. Não é energia que a gente está falando de energia sutil, não. É energia produzida pelo campo eletromagnético. Ela uhum, está no nível energético normal, que a gente chama de NEM. Quando ela está no nível energético normal, ela está funcionando adequadamente, mantendo uma homeostasia, que é uma constância ali, né? E os sistemas de defesa, o sistema imunológico, consegue atuar ali. Então, apareceu um vírusinho, mas a célula está no NEM, esse sistema imunológico vai lá e combate e está tudo certo. Mas pode ser que esse agravo ou esse estímulo nocivo ele seja superior à capacidade daquela célula de autorreparação naquele momento. Então, a célula entra, ela sai desse nível energético normal e ela entra num processo de acidose ou alcalinidade. O que, que é isso? Para traduzir, acidose é quando ela fica com muita carga positiva ali naquele local. uhum, E o alcalino, quando ela fica com muita carga negativa naquele local onde tinha menos
de uma dessas cargas. Então, ela sai desse nível energético normal, ela sai daquele pH, que é a medida dessa constância ali de cargas, tá? Para não ficar falando muito termo técnico, e ela modifica o seu pH. E como ela modifica o pH, muitas células de defesa não conseguem agir ali com o pH alterado. Ou está ácido demais, ou está básico, né, alcalino demais. A célula de defesa não consegue. Então, ali vira um campo propício para o aparecimento de doenças, de disfunções. Porque se a célula ela entra num processo disfuncional, sozinha ela não está conseguindo recuperar o seu gradiente ali, né, de carga, não está conseguindo voltar para o seu nível energético normal, e a cada momento vai só aumentando esse processo de alteração do pH. E com isso, o Dr. Góes descobriu e ele denominou de pares biomagnéticos quando ele percebia no organismo um local que estava muito ácido e, em contrapartida, um outro local que estava muito alcalino. Daí ele entendeu que isso eram dois pares biomagnéticos, não é ímã. São locais no organismo disfuncionais. Um local muito ácido, um local muito alcalino. O que ele começou a fazer então? Ele começou pelo princípio da física. Na física é assim, olha, eu vou pegar aqui dois ímãs negativos, que são cargas iguais. Quando a gente tenta aproximar a carga igual, vocês não estão conseguindo perceber, mas olha aqui, ó, elas não se tocam, elas repelem. Quando eu aproximo duas cargas diferentes, elas se atraem, ó. Puxou da minha mão, ó. Então, pelo princípio da física, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. O que ele fez? Naquele ponto que estava muito com carga alcalina, positiva, ácida, ele vem e coloca o ímã com o polo positivo para fazer o quê? Repelir. E ao mesmo tempo, onde estava muito alcalino, ele vem com o polo negativo e coloca para quê? Repelir. Por que ele quer repelir? Porque isso aqui é excesso. Se é excesso de ácido, eu tenho que repelir o ácido dali. Se é excesso de alcalinidade, eu tenho que repelir o alcalino dali. E na natureza, tudo é perfeito, né? A expulsão de cargas muito positivas aqui e de cargas negativas aqui, elas fazem o quê? Elas se unem e se isolam, por exemplo, formam água, né? O H+ aqui positivo com o OH- aqui negativo, quando eles se encontram, formam H2O, forma água. Então, esse encontro dessas cargas em excesso iam fazendo o quê? Iam se anulando. E com isso, ele consegue voltar àquele local ao seu nível energético normal. As células de defesa agora vão para lá, porque o pH está ideal para aquela área, e conseguem combater alguma situação, por exemplo, se tiver um micro-organismo ali. Se não, a própria destruição desses pares biomagnéticos formados ali disfuncionais já permite ao tecido uma recuperação. Então, ele sempre tratou com pares de ímãs e foi assim que surgiu o biomagnetismo medicinal. A gente trabalha sempre com pares, porque a gente busca formar campos magnéticos estáticos externos ao corpo. Então, por exemplo,
eu vou colocar campos magnéticos aqui estáticos para tratar campos biomagnéticos internos disfuncionais. Tá claro? Perfeito. Nossa, porque é assim, a gente É precisa muita trazer para informação, o eu simples para todo concordo. mundo entender. É muita informação, mas a ideia de que o nosso sistema ele se desalinhou, e você explicou muito bem a questão, o motivo dele desalinhar. E a questão dele se alinhar através do biomagnetismo, dos pares biomagnéticos, é casa, porque assim, às vezes a gente fala assim, a pessoa não está bem, a pessoa não está bem. Por que, que ela não está bem? Alguma coisa está ali, tá em, ou está em excesso, né, como foi Uhum. falado, ou a parte alcalina, ou a parte é, eu sempre Ácida. esqueço ácida. Eu sempre Uhum. esqueço essa palavrinha. Mas assim, a questão é que as pessoas não têm uma. As pessoas, quando trazem a informação, elas vê o comportamental dela. Tipo, eu estou doente, eu estou mal, eu não estou me sentindo bem. Ela já está no físico. Só que antes de somatizar no físico, assim, de ser visível, né, da pessoa lá dentro, os campos eletromagnéticos do nosso organismo, eles já foram modificados, como a doutora falou, ele já sofreu alteração. Quando ele está normal, você não vai sentir, Sim, não vai sim. sentir. Mas quando ele foi alterado pelos estímulos nocivos, ou traumas e tal, e aquela, né, ele vai alterar e isso aí fica visível a pessoa e a pessoa vai buscar ajuda. E aí é interessante que entra, né, a questão de quando elas vêm buscar ajuda, elas querem um resultado assim, mais de imediato. E aí, só querendo que a senhora dê mais uma palhinha, que a senhora fala muito bem, que quando Obrigada. coloca os pares ali, as pessoas saem assim. Isso causa, de uma certa forma, já é um acolhimento. A pessoa já se sente acolhida por tá sendo tratada e tal. Mas eu gostaria que falasse, intensificasse um pouquinho mais quanto que Uhum. esses pares lá dentro, né? Quando ele tá, você falou que eles expulsam, né? Eles expulsam aquilo que está em excesso, mas qual é, como que eu vou explicar, como que eu vou perguntar? Como que a pessoa sente isso? A pessoa sente isso no corpo para depois ela vir, porque naquele primeiro momento ela se sente acolhida, porque aí a gente está falando do imã, Uhum. né? Está colocando aplicação. Mas antes, na hora que coloca, eu não sei se eu estou tentando explicar, é porque Não, as pessoas fazem perguntas assim para mim, aí eu estou tentando fazer um apanhado das perguntas e fazer a pergunta para a senhora. Para a senhora não, para você. para você. Perdão. Não, Rosângela, assim, esse é um questionamento assim interessante, né, de você fazer, porque não existe mágica. Não existe mágica, assim. Isso aqui não é mágica, isso é ciência e pelo que vocês viram, isso aqui é um efeito mecânico, né, no corpo, vamos dizer assim. É, quando a gente aplica o ímã, é um tratamento natural, é indolor. Uhum, Porque o ímã, quando a gente aplica, ele não é eletromagnético, ele é magnético. O uhum, que é eletromagnético é o nosso organismo. Aqui eu só certo. estou formando um campo magnético. Certo. Então, a maioria das pessoas não sente absolutamente nada, como se não tivesse nem colocando nada, né? Como se a gente nem Uhum. estivesse tratando. Mas o que acontece ali? Como eu disse, não é mágica. Isso é um efeito do próprio organismo, é que o próprio organismo é que se cura. O ímã ele é um ativador e um facilitador daquele processo fisiológico ali, ou patológico, se já existe uma doença. Uhum. Então, vamos explicar, porque não dá para chegar para fazer uma sessão de biomagnetismo e achar que sai de lá, ok, né? Tá tudo bem, não preciso mais fazer nada. Não é assim.
todo processo terapêutico, a gente fala processo porque ele necessita de um tratamento. Não é um tratamento prolongado, o biomagnetismo, mas muitas vezes não basta uma única sessão. E não existe coisa pronta. O mesmo sintoma que eu apresento, que você apresenta, pode exigir de mim uma, duas, três sessões, exigir de você 5. Uhum. Por quê? Porque o meu organismo é que vai trazer o tratamento, a cura, vamos dizer assim, né? Se for possível curar. Por quê? Às vezes a alteração ela é anatômica. Então, mesmo que você esteja ali aplicando o ímã, anatomicamente aquele tecido, aquele órgão, aquela célula já está permanentemente disfuncional. Então, o que o imã vai fazer é melhorar ou retardar a evolução daquele processo. Mas reparar aquilo que anatomicamente está destruído não é possível, né? Então, a gente tem graus diferentes de melhora no tratamento. Depende de como está o estado fisiológico daquela pessoa, né? Do ser. Mas, para entender um pouco melhor sobre o efeito disso, os ímãs, eles não matam micro-organismo. Eles não chegam aqui e destroem um vírus, uma bactéria. Eles destroem o campo, a cama que a gente fala, onde o micro-organismo estava ali deitadinho, a casinha dele, onde ele estava deitado ali, Uhum. confortável. Por quê? Se aquela célula, aquele tecido, aquele órgão, aquele sistema estava disfuncional, com pH alterado, um nível energético que não estava na sua normalidade, eu disse que as células de defesa têm dificuldade em chegar ali e combater aquele micro-organismo. Então, imagina que aquilo ali está sendo, né, tá havendo uma retroalimentação daquela doença há muito tempo. E eu chego para fazer a sessão do biomagnetismo e começo a aplicar os ímãs ali em uma sessão, eu estou começando a ajudar o organismo a autorresolutividade. Porque o ímã ele vai tirar o conforto daquele micro-organismo, ele vai expor o micro-organismo para os soldadinhos, e aí são as nossas células de defesa, o sistema imunológico que vem e combate. Não é o ímã que mata. O ímã ele só tem a capacidade de retornar aquele campo eletromagnético ali ao seu estado fisiológico, o pH ideal para aquela região, para que o sistema de defesa atue. Então, vamos imaginar, eu estou lá aplicando corretamente o biomagnetismo, os ímãs no organismo daquela pessoa. Mas é uma pessoa que não tem um sistema imunológico esteja ali com uma alimentação desregulada, enfim, com seus hábitos de vida não ideais, a gente faz o bio, a pessoa melhora um pouco naquela sessão, mas ela volta a repetir as coisas que não são adequadas. O que vai acontecer? A gente está apagando o fogo e o fogo está voltando, né? Então, Eu falo que não é enxugar gelo. Eu falo, a enxugando gente fica gelo. porque Ah, exato. Não adianta? Adianta. Pelo menos a gente está retardando um processo, sim, mas mas a gente vê que essa questão da pessoa não utilizar de forma adequada, né, de ter uma vida adequada para melhora, o biomagnetismo ele auxilia, faz o trabalho dele, a função que ele faz muito bem, os pares biomagnéticos, mas a pessoa não faz a parte dela, né? sim. Eu percebo isso, já tive essa, essa propriedade de falar, porque um paciente já trabalhei dessa forma, e aí eu vi, acho que até comentei
com você numa sessão, por que que mas depois eu descobri exatamente esse ambiente que não acabava não ficando favorável. Então eu ia lá, aplicava a ação é, dos pares, acabava com a cama, aí ele Uhum. ia lá e colocava a cama de novo. Então, Exato. né? Eu brinco muito com os meus pacientes, eu falo assim, olha, não adianta você vir aqui dentro de um aquário poluído, eu tiro você do aquário poluído, aí eu coloco você num aquário limpinho, limpo o seu organismo, Você vai lá. aí você vai embora e fala assim: ah, eu quero ficar naquele meu aquário poluído. Pronto, você vai voltar aqui sempre, né? E não é essa Exatamente. a nossa intenção. A nossa intenção é de realmente ajudar o corpo a reagir àquele processo e a pessoa manter-se saudável. Não estou dizendo que não possa comer, que não possa, né, fazer outras coisas assim de vez em quando, que não são as mais saudáveis. Mas a gente precisa cuidar, né, de uma forma integral. É isso que a saúde integrativa ela, ela preconiza. É uma Perfeito. suplementação, uma alimentação. Então, no biomagnetismo, a gente trabalha também com a referência e contra-referência. A gente referencia os nossos pacientes para um psicólogo, para um médico, um clínico, um endocrinologista, porque a gente está ali tratando de uma situação, mas às vezes ele precisa também, né, de um tratamento convencional. E a gente está Sim. aqui para somar, para contribuir. Não é um tratamento alternativo. Esse é um termo usado erroneamente. É um Uhum. tratamento integrativo Integrativo. complementar. Não tem Perfeito. paciente que chega no meu consultório que eu retiro medicação, que eu retiro qualquer coisa que ele esteja fazendo com o seu tratamento convencional. Eu explico para ele que nós estamos ali numa terapia integrativa complementar. O que pode ajudar? Ajuda muito, inclusive em potencializar a melhora de uma medicação, porque às vezes ele está com a medicação adequada, mas essa medicação ela precisa, se ela é via oral, por exemplo, ela precisa passar por todo o trato gastrointestinal e às vezes ele está ali com um problema no estômago, com um problema no intestino, nas células intestinais que estão disfuncionais. Não é nem o problema da doença dele, que ele está tomando remédio para uma situação, mas o organismo dele, naquele local, está disfuncional. Então, a medicação que ele está tomando não está tendo uma absorção adequada, por exemplo. E ele vai para um biomagnetismo, a gente detecta uma disfunção nas células intestinais e a gente trata. Então, ele passa também a se utilizar daquela medicação de uma forma mais potencializada, entende? Então, é por isso que a gente fala, nós estamos aqui para contribuir, porque a gente atua na base, né? Na base fisiológica. Nós não estamos ali tratando sintomatologia, nós estamos ali tratando o organismo, a célula, o pH, o funcionamento, né, da melhora ali da bioeletricidade do organismo. Então é assim que o bio funciona e é assim que ele contribui. Mas eu reforço, tenho pacientes que às vezes uma sessão, ótimo, ele sai dali, ele melhora substancialmente, muitas vezes até, né, se cura, ele se cura a partir daí, mas tem um paciente também que precisa voltar porque a situação, a disfunção não foi resolvida em uma única sessão. Então a gente precisa, às vezes, fazer uma segunda, às vezes uma terceira, enfim, depende da situação. Doutora, para a gente ir já, né? O nosso horário vai embora, mas assim, para só
para quem é indicado, então você já começou a falar algumas coisas que para quem foi indicado, mas a questão para quem não é indicado, então me fala um pouco para quem não é indicado. Eu queria depois já a gente já ir para o final para a gente fechar aqui dentro de um horário legal. Ok, a gente vai falando muita coisa, né? É, Mas enfim, vou tentar agora simplificar. Por tratar a célula, né, o ambiente celular, o biomagnetismo ele é indicado para qualquer situação, tá? Para qualquer, vamos dizer assim, doença, sintomatologia, que seja física ou também emocional. Onde não é indicado? A gente tem contraindicações que são relativas, não são absolutas. Ou seja, absoluto seria esse aqui não pode de maneira alguma. As contraindicações, elas são relativas. Relativas por quê? Porque um bom biomagnetista vai saber avaliar, através de uma boa anamnese, e entender que eu não posso aplicar o ímã, por exemplo, em pessoas que têm marca-passo. Por quê? Porque o marca-passo ele é um dispositivo que tem pilha. E o ímã, ele tem um campo magnético que ele vai desligar aquele campo magnético de um marca-passo, né? Então, eu não posso aplicar ímãs, mas é relativo, é contraindicação relativa, porque eu não posso aplicar próximo ao coração. Mas eu posso aplicar em outros locais. Mas isso aí requer mais cuidado, né? Não posso aplicar também em grávida na região pélvica e abdominal e lombar. Então, a gente pode aplicar em outros locais, mas não nesses. Aqueles que também utilizam de aparelhos cocleares, né, que tem também bateria, não pode, porque a bateria é um campo magnético e a gente vai interferir nesse processo. Então, as contraindicações, elas são relativas. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo de câncer, de uso de quimioterapia, radioterapia, pode. Antigamente não podia, mas o Dr. Góes, com diversos estudos, ele chegou à conclusão que pode sim, mas nós temos um cuidado aí particular. Eu vou até daqui a uns 2 meses fazer uma masterclass para fenômenos tumorais no biomagnetismo, para ensinar como trabalhar com biomagnetismo em pacientes oncológicos, porque tem algumas restrições, tem alguns cuidados, né, que isso é muito particular, que eu digo assim, é muito pessoal de cada paciente e a gente trata, mas tem algumas contraindicações também. Então é basicamente isso. No mais, a gente pode tratar a qualquer situação, inclusive prevenção, porque o biomagnetismo também é uma ferramenta preventiva. Você pode tratar a pessoa, o corpo inteiro, preventivamente, antes que ela desenvolva algum processo disfuncional. eu estou. A gente está falando sobre as possíveis, quem pode, quem, né, e quem tem que ser orientado de forma correta. E falou, já deu um spoiler aí do que você vai fazer, né? Do curso que você vai aplicar. Eu gostaria da gente continuar essa conversa muito. Então, vou fazer o seguinte: eu vou finalizar, porque tá dando 1 hora, e ele vai fechar sozinho mesmo, ele vai finalizar. Então, eu vou finalizar. E eu volto no outro, como se fazer outro bloco. Ok, Já volto, já chamo de novo, já entro no live de novo, para a gente falar sobre o curso e finalizar. ok, Pode ser? ok, Então, tá bom. tá bom. Já volto. Vamos retornar. Estamos de Retomar da onde nós volta. paramos. Depois a minha paciente disse que é mito, que não fecha, e eu não sabia. Para mim, que das últimas vezes que eu fiz, eu achava sempre achava que fechava.
bem, mas não tem problema. Vamos fazer como se fosse dois blocos. E nesse segundo bloco nós vamos direto falar sobre o curso, né? Você falou, deu um spoiler lá sobre o curso. Então, primeiro eu vou falar sobre o curso que eu fiz. Que ótimo, Doutora Márcia, depoimento é sempre bom. minha professora maravilhosa, um curso presencial do jeito que ela gosta, que esse, né, que ela não gosta disso aqui, né, ela gosta desse tete a tete ali. Foi 2 dias intensos, mas 2 dias de muito conhecimento, de muita informação, de uma, assim, de tal forma colocado, doutora Márcia, um feedback, assim, todo o curso foi tão bem elaborado estrategicamente que nós tivemos o início, o meio e o fim, entre aspas, né? Mas é o fim de um começo, porque tem várias outras vertentes que a gente vai continuar aí, que foi, para mim, excepcional, tá? Então, assim, um feedback foi bem positivo mesmo, foi importantíssimo estar ali naqueles 2 dias de curso. Então, o curso básico do biomagnetismo me colocou em um patamar. Agora eu quero para o próximo. Vamos, fala do próximo. Vamos, então, vamos falar do Instituto, né, Rosângela? Perfeito. Vamos falar do Instituto primeiro, porque assim, Nossa, você caiu para de novo. quem não conhece, assim, quem não me conhece, né, eu fiquei 30 anos na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, ali eu trabalhei como professora, pesquisadora, gestora, enfim. E ao aposentar, eu comecei a trabalhar com as terapias integrativas. Alguma coisa que eu já tinha começado na universidade, mas que agora de uma forma mais, né, robusta, assim, trabalhando só com as práticas integrativas. E eu vi a necessidade nesses 7 anos já de aposentada e trabalhando com as técnicas, com as práticas integrativas, eu senti muita necessidade de expandir esse conhecimento, porque a gente está aí de passagem, né? E além de gostar dessa parte da docência, né, é claro, trabalhando 30 anos na docência, eu também achei que eu tinha que expandir esse conhecimento. Não ficar com algo só, né, ali no meu consultório, atendendo os pacientes como eu gosto de atender, sim, mas é pouco para o tanto de gente que precisa e também para difundir essa técnica maravilhosa que a gente, né, como terapeuta, executa e vê os resultados na nossa prática clínica o tempo inteiro. Né? Eu já estou com 7 anos trabalhando e hoje, além de atendimento, eu já comecei desde, sei lá, deve ter uns 3 ou 4 anos também, como professora na pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aqui no Brasil, a única pós que é reconhecida pelo MEC, e eu estou como professora lá já há um tempo e pesquisadora. Mas a gente sempre quer mais, expandir, né? Então eu criei o meu instituto, o IMA, Instituto Doutora Márcia Lima, com essa proposta de difundir as práticas integrativas magnéticas, que hoje é o que mais eu trabalho. Uhum. Eu fiz muitos cursos e apliquei por muitos anos outras técnicas também. Eu sou reikiana, eu trabalhei também com auriculoacupuntura, com nova medicina germânica, com reflexologia, enfim, diversas Um outras poço coisas. de conhecimento e de Mas foi vivência. muita coisa que eu fiz, né? Eu até esqueço, sabe? Assim, quando eu começo a Uhum. pensar o que foi que eu fiz de curso, mas é porque eu gosto, eu tenho essa paixão por estudar Uhum. e conhecer. Hipnose, auto-hipnose, anatomia fisiológica no sentido de conhecer, né, a linguagem do corpo, enfim, foram Uhum. diversos
cursos, mas as práticas integrativas magnéticas hoje são as que eu realmente pratico no meu consultório, e eu resolvi que o ideal era expandir esse conhecimento. Então, eu abri o Instituto, o IMA, para ministrar cursos e pesquisar na área, né? Continuar pesquisando a técnica do biomagnetismo. E aí, os cursos, eles são tanto presenciais quanto online. Presencial, eu já falei, vou para qualquer lugar. Aqui no Brasil, fora do Brasil, se tiver um grupo de pessoas interessadas, eu estou indo. Não tem, o IMA não tem fronteira, não tem limite. A professora é animada, adora arrumar É, mala e ir. e vamos. E vamos. Então, assim, até para quem estiver assistindo essa live, saiba que é só entrar em contato comigo, e se a gente montar uma turma, estou de malas prontas para ir dar o curso presencial. Na impossibilidade do curso presencial, eu tenho também a modalidade totalmente online, ao vivo. Uma parte do curso, vamos falar de quais cursos, né? Certo. Hoje eu tenho o curso do biomagnetismo medicinal, que hoje ele tem bases da anatomofisiologia. Por quê? Porque é um curso livre. O que é um curso livre? Não tem pré-requisito. É um curso profissionalizante. Cursos livres são cursos regulamentados pelo MEC, não é uma novidade. Uhum. A gente pode ministrar cursos livres ou cursos de, né, especialização, mestrado, doutorado, Uhum. enfim, dependendo da escola. No caso do IMA, os nossos cursos são cursos livres apenas. Então, são aqueles cursos profissionalizantes. Não tem pré-requisito. Qualquer pessoa que queira fazer o curso de biomagnetismo, ele pode ser um profissional de saúde ou não. Ele pode trabalhar com estética ou não. Então, assim, eu ministro cursos como, né, a turma da Rosângela, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, mas também para pessoas que não têm essa formação. Então, por isso, quando eu percebi essa dificuldade nas pessoas que não têm essa formação na área da saúde, eu implementei o módulo da anatomofisiologia para ajudar as pessoas a entender um pouco desse processo, né? Fui professora de fisiologia há muitos anos na universidade, de neurofisiologia, Teve anatomia, então dificuldade nenhuma, né? nenhuma, porque é muito bom, né? Muito gostoso voltar nessa base do conhecimento aí em saúde. Então, o meu curso de biomagnetismo, ele pode ser tanto presencial nessa modalidade aí, desde que a gente, né, Sétima consiga formar turma. uma turma, ou então ele é online. Certo. Online, ao vivo, uma grande parte do curso, e uma pequena parte que eu encaminho antes, que é uma parte muito teórica, para não E muito precisar. importantíssima. E importantíssima, mas você viu, eu enviei para vocês também, né, Rosângela? Uhum. Dá liberdade para a pessoa de assistir no tempo dela. E não ter que Sim, ficar 8 horas ali comigo. sim. Às vezes é difícil a pessoa parar de trabalhar 3, 4 dias para fazer o curso. Então, eu mando um primeiro módulo que é totalmente teórico para a pessoa antes do presencial ou do Certo. online ao vivo. E no online ao vivo, nós não ficamos 2 dias, não. Nós ficamos quase 3 dias. Foi sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro e domingo. Uh, Lembra, Rosângela? Foi. foi mesmo. Agora que você foi mesmo. Sexta, sábado e domingo, foi Isso mesmo. mesmo. Então, e nos outros 3 dias, a pessoa está online ao vivo comigo. Entendi. E ainda temos 2 meses depois de mentoria
para auxiliar a pessoa nas suas dificuldades de começar a tratar e, nossa, estou na dúvida disso, daquilo. Então, a gente tem um grupo no Telegram onde a gente vai tirando essas dúvidas, né, através de uma mentoria. Então, esse é o Uhum. curso do biomagnetismo medicinal. Só que além do biomagnetismo medicinal, eu tinha falado que as práticas integrativas magnéticas envolvem também o DREM, que é o desbloqueio e reprogramação emocional magnética, né? A gente falou isso no No início da live. início da live. E por quê? Porque além do biomagnetismo, que a gente trata principalmente as questões biológicas físicas, né, do corpo, a gente tem também muito importante as questões emocionais. E através do tratamento com os campos magnéticos estáticos, aí aqui é muito mais magnetoterapia do que biomagnetismo, porque no desbloqueio e reprogramação emocional magnética, a gente já tem um protocolo fixo, onde a gente vai colocar os ímãs para detox emocional e para outras funções aí, né? Conhecendo as funções de cada lobo do cérebro, lobo frontal, parietal, temporal, occipital. A gente sabe o que cada lobo do cérebro funciona em termos emocionais e comportamentais. Então, a gente tem protocolos já específicos para aplicar para tratar essas questões emocionais. Então, a gente trabalha também nesse nível, tem o biomagnetismo emocional ou a técnica do desbloqueio, onde a gente busca quais são os bloqueios, né, no organismo da pessoa, um trauma, um ciclo emocional que ela está preso, um conflito emocional, as feridas emocionais, que são aí 5 feridas mais conhecidas, né, ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, da injustiça, tudo isso que fica registrado, né, doutora psicóloga que sabe muito bem, isso fica registrado no nosso subconsciente e o desbloqueio ele vem para identificar, tratar e liberar essas emoções aprisionadas e entra também com a bioenergética para ressignificar todo esse processo ali, né, que a pessoa registrou como uma situação ou traumática ou Uhum. conflituosa. E a gente atende também, né, não só com biomagnetismo, mas com o DREM, e eu ministro o curso também do desbloqueio e reprogramação emocional. Esse é um curso mais curto do que o biomagnetismo. Não precisa ter o curso do biomagnetismo para fazer o curso do DREM. Eles são independentes, né? Claro que se tem os dois, são duas ferramentas poderosas para tratar, né? Mas não necessariamente precisa ter um para ter o outro. E o curso do desbloqueio e reprogramação emocional magnética, ele é um curso mais curto, ele é de 2 dias e a gente, né, ensina essa técnica básica de aplicação desses ímãs e dos comandos de bioenergética para identificar e liberar essas situações aí que ficam registradas, né, no organismo da pessoa, emocionalmente falando. Ambos os cursos, eles podem ser online ou presencial, como eu falei. Agora, em junho, no final de junho, na data de, deixa eu ver aqui, só para falar com certeza, no dia 27, 28 e 29 de junho do mês 6, eu estarei com o curso do biomagnetismo totalmente online. E em julho, o curso do desbloqueio emocional e reprogramação emocional magnética, o DREM, também totalmente online. Não fechei a data certa,
mas provavelmente primeira ou segunda semana de julho. E em agosto, a Masterclass de Fenômeno Tumoral. Essa é apenas para quem já é biomagnetista, porque é uma área do biomagnetismo que a gente vai, né, lidar e tratar. Além desses cursos, tem as mentorias também. O MAP, que é uma mentoria que auxilia, assim, de auxílio personalizado para o biomagnetista que está em dúvida, que está inseguro ou que precisa melhorar nos seus rastreios, né? Então, essa mentoria ela é para biomagnetistas. Tem a mentoria também ensinando como fazer avaliação, rastreio pelo aplicativo, o APBio, que também é só para biomagnetistas. Então, por enquanto, o IMA está com essas modalidades aí de cursos, mas temos que falar, estamos com projetos de pesquisa, 3 projetos já de pesquisa aprovados pelo CEP, pelo Conselho de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então, são 3 projetos já em andamento, todos 3 já ok no CEP, já registrados, autorizados. E agora a gente vai entrar com mais um projeto em parceria com a Faculdade de Odontologia da UFVJM. Nós vamos entrar com um projeto lindo lá para tratar bruxismo com biomagnetismo. Esse projeto ainda está em fase de escrita, né, de levantamento bibliográfico, mas a gente já tem todo o caminho aí que nós vamos seguir para deixar no CEP. E o IMA também está com 2 projetos na área de cardiologia, que também está nascendo, sendo escrito para entrar no CEP, um na área de arritmia cardíaca e outro na área de hipertensão arterial. Então, são projetos que estão em andamento, esses 3, mas os outros 3 já estão lá sendo executados. E assim a gente vai seguindo. Pessoal, vocês viram, né? De calma não tem nada, ó. Vamos, né? Doutora, o IMA, ele tem um Instituto Márcia Lima, né? Eu achei muito bonito, IMA, Instituto Márcia Lima. E ele vem com um propósito, ele vem com vida, ele vem com um propósito muito forte, não somente de trazer o benefício para a pessoa, assim, para o atendimento, igual você já falou, mas para trazer essa ampliação dessa terapia, né, da terapia integrativa, o biomagnetismo, para o mundo. Você está aberta aí para fronteiras, né? Então está aberta. Uma coisa que me chama a atenção é que todos os estudos que estão, né, que pelo CEP, é isso? É CEP? É CEP, Comitê de Ética e Pesquisa. Isso, que estão aí. Eu falei isso lá na TV, no dia que eu estava fazendo a entrevista. Não vai demorar, né, para isso porque não está vindo só por uma modinha, isso não é modinha. Isso tem base científica, isso é um processo longo que vem há muito tempo sendo, né, todos os que passaram lá atrás trouxeram com muita garra a questão de trazer de forma sem dúvidas, sem trazer, porque para não ficar parecendo um misticismo, isso e aquilo, né? Que as pessoas falam, nossa, não, é científico e está sendo provado cada dia e provavelmente aí nós vamos ter um futuro bem breve, né? Isso assim difundido. Em junho e julho e agosto já tem aí meio que definido as datas para os cursos. Agora, queria que falar sobre esse que está na faculdade de bruxismo. Ele está em que pé que está? E me fala uma coisa, se tiver pessoas interessadas, se ainda podem entrar como
nessa pesquisa, como se tem essa abertura, Como por favor. voluntário, né? Isso, como voluntário, é uma pergunta que já me Voluntário, fizeram. aquelas pessoas que sofrem com bruxismo, isso? Isso, Sim, a gente fará a divulgação quando estivermos buscando, né, os pacientes. Primeiro, a gente tem que obedecer toda a etapa, né, que o uhum, CEP exige. Nós estamos terminando a fase de escrita, um grupo grande, um grupo de pesquisadores importantíssimos, pesquisadores de renome na universidade. E então a gente está na fase da escrita. Terminando uhum. essa fase da escrita, a gente ainda submete o projeto ao CEP. Só depois que o CEP aprova é que a gente pode iniciar a execução do projeto. Então é algo que ainda demora, sabe? Demora meses, porque é um processo lento mesmo. Bem, Mas tão lembre logo, de mim quando tiver, porque eu faço divulgação para ir para, porque mas essas pessoas, as pessoas precisam, muitos, eu estou falando isso porque os pacientes chegam para mim, eu não aguento de dor, uhum, e aí é atenção e tudo, e falo assim, olha, existe uma saída, né? Existe uma ajuda, sim, né? E aí vamos poder trabalhar junto. com Doutora, certeza. doutora, é, essa, para a gente finalizar esse bloco, para dizer o seguinte: como foi falado desde o começo, a terapia integrativa vem lá com as práticas integrativas várias que já são conhecidas, os pares biomagnéticos chegando agora, trazendo também a gente está, né, abrindo fronteiras aqui no Brasil, quebrando aí, né, já com um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, né, vamos chegar aí com certeza a trazer isso para a população, porque é um cuidado para a Uhum. população, né? É, só tem uma questão que eu queria trabalhar. Quando a gente fala sobre algo novo, algo desconhecido ainda, né? Novo no sentido das pessoas ainda não conhecerem, a primeira coisa que as pessoas fazem é o mecanismo de defesa do medo, é bloquear, tentar afastar, né? Fazer que, né, não existe aquilo para que eu não tenha contato com aquele novo. Isso é uma questão nossa, né, da mente, como que a mente trabalha em função a favor dela. Quando nós fazemos isso aqui, lives, trazemos a informação, a gente quebra esses pontos. As pessoas começam a ter uma informação de forma mais leve, não no impulso ali de que é bom ou não é, isso ou aquilo, mas assim, não, uma informação clara. Então a senhora começou a contar lá como foi as práticas integrativas, como o Dr. Isaac Góes começou a escola dele, como trouxe aqui para o Brasil, como o IMA está contribuindo para difundir essa técnica. Então, assim, tem todo um histórico, não é do nada, como a senhora falou lá no começo, não é do nada, né? Então, eu queria trazer isso, porque às vezes as pessoas falam assim, terapia integrativa, né? Porque é novo, mas olha, é um novo que vem para somar, que vem para contribuir, é como, como o termo fala, para integrar, né? Então, eu queria trazer isso aqui, porque alguns dos meus pacientes vão ouvir e falar assim, doutora, a psicóloga está falando sobre terapia integrativa. E quando eu posto alguma coisa, a primeira coisa que chega para mim é, não sabia não que você faz isso. Eu falei, isso o quê, né? E aí a gente já começa, olha, isso não é só isso é uma técnica, vem, né? Então já começa toda uma explicação. Então, trazendo sempre essa informação, quero já deixar um convite, né? O convite para outras, sei lá,
A gente vai pegando a prática aqui de fazer live, eu também não tenho nada, não tenho nenhum, você vê, o celular cai, acontece um monte de coisa, eu não tenho muita, mas a gente vai pegando a prática, vai fazendo, vai pegando a prática. Tá Doutora, eu quero ótimo, tá agradecer natural. É demais. assim que todo mundo gosta, do que é natural, do que é verdadeiro. Não, com certeza como diz, é o que é, né? É o que é, não tem nada de maquiação aqui, não. Doutora, eu quero, então, falar novamente o convite para próximas, Com certeza. agradecer demais né, por ter aceitado, falar que é um prazer sempre estar com uma pessoa tão cheia de vida, né? Eu olho assim, ilumina, assim, sabe? Para mim é muito gostoso e saber que eu posso ter uma pessoa assim ao meu lado para a gente poder caminhar, isso é maravilhoso. E agradecer mesmo e passar as palavras aí para finalizar suas palavras. Então, eu realmente estou à disposição quantas vezes for necessário, quantas vezes quiser, assim, é importante, esta é a proposta, esse é o propósito, não é apenas de dar curso, né? É de levar o conhecimento. E como você fala assim, uma coisa nova, na verdade, se a gente for olhar, não é tão novo, Não é? né? Mas Não é é novo para as novo. pessoas que estão ouvindo falar, Não né? é É assim, É. quando você fala, parece algo marginalizado. Fala Uhum. assim, terapia integrativa? É, Não, é. isso é um recurso terapêutico. Antigamente, quando falava em acupuntura, todo mundo falava assim, mas aí começa a ver as pesquisas, mostrar resultado, todo mundo aí passa para o convencional. A Uhum, acupuntura era uma terapia integrativa, hoje ela está no convencional, né? uhum. Ozonioterapia. Então, tudo Sim. isso que era tido como novo, hoje está dentro da medicina convencional. Eu falo medicina não como uma propriedade do médico, medicina como Uhum, tratamento, sim. né? A medicina, a palavra medicina é uma palavra que nos remete a tratamento, a cuidado. Então, o biomagnetismo, com este nome, ele pode ser tido como novo, né? Mas, na verdade, ele não é novo. A gente viu aqui, se você for em site de pesquisa científica, como, por exemplo, PubMed, para quem não é da área acadêmica, pode achar que nome é esse, né? Mas ali é um site de pesquisa científica. Se você coloca campos magnéticos estáticos, tem milhares Uhum, de publicações. Então, como biomagnetismo, o nome biomagnetismo parece novo, mas o biomagnetismo nada mais é do que uma técnica que se utiliza de campos magnéticos estáticos. uhum, Campo magnético estático está fundamentado nas grandes revistas mundiais, internacionais. Então, a gente não está criando nada novo. Nós só estamos denominando uma técnica que utiliza algo que já é conhecido, né? Então, assim, é importante a gente colocar muito isso, Rosângela, porque até para o próprio CEP, quando a gente começou a apresentar os projetos, falava, é algo novo? Não, não é algo novo, está aqui fundamentado na literatura, né? E aí, a gente estava falando sobre projetos de pesquisa e você me deu uma dica enorme aqui, porque eu esqueci de colocar. Eu tenho um projeto que está em andamento, que é de cólica menstrual. Se alguém tiver interesse em participar desse projeto, ele é um formato simples. Eu empresto o imã para a pessoa, porque ela usa em casa para tratar, né, a sua cólica menstrual. É só entrar em contato comigo no meu direct ou no meu WhatsApp, que a gente conversa sobre a técnica, né, legal. a pesquisa, tá? Ela Bom, está bom. aberta aí para quem desejar, né? E a gente Se trabalhar com voluntari... esse, tá? Tá Então era ótimo. isso. Então quer dizer que a pesquisa está aberta para pessoas que querem se voluntariar.
se Isso, que querem voluntarializar, participar querem gratuitamente participar. da Uhum, pesquisa. É uma perfeito. pesquisa muito simples, porque é só responder um questionário e colocar o imã e depois nos informar, né, sobre o andamento O do resultado. processo, da dor. Certo. Mas aí, assim, despedindo, eu que agradeço muito, porque é uma delícia a gente falar do que gosta, a gente fazer o que gosta. Isso não é trabalho, isso aqui é uma diversão. Nós estamos aqui batendo um papo gostoso, né? Então, todas as vezes que desejar, estou à disposição, realmente é este o caminho. O conhecimento, ele só vale se ele for divulgado, não adianta você conter o conhecimento para você, né? Uhum, Então, ele não vale de nada se eu aprendo uhum, e se eu não transmito e não ensino. Aprendi isso na minha vida acadêmica, e sei como pessoa também que quanto mais a gente compartilha, mais a coisa, né, cria vida e vai para o mundo. Então, estou à disposição, Rosângela, e agradeço de coração esse momento lindo, gostoso aqui que a gente ficou batendo um papo. ah, eu que agradeço e até a próxima, então. Até a próxima. Um beijo enorme. Beijo, Tchau, tchau. tchau.